Olá, meus amores! Então, estamos aí na segunda parte do nosso vídeo. E para quem aluno do Gisleide, e minhas alunas agora, porque agora foi postado agora no meu canal, então eu vou explicar bem rapidamente para você. Esse vídeo é um vídeo colaborativo que nós estamos fazendo, tanto eu como outras meninas, outras amigas também que trabalham na área de modelagem, corte e costura. Gisleide era uma professora muito querida, no qual a gente perdeu, ela veio a falecer, e ela tem um canal maravilhoso e que a gente precisa dar continuidade a esse canal, né? O esposo dela sempre tem postado os vídeos, repostado, né, os vídeos da Gisleide, só que o YouTube, você precisa movimentar, você precisa de vídeos novos para que o YouTube seja movimentado. Então essa é a forma que a gente encontrou, né? No caso, as outras meninas que estão aí disponibilizando os vídeos também, para que o canal da Gisleide possa dar continuidade, né? Possa chegar a muito mais pessoas, né? E alcançar muito mais mulheres, homens também, né? Porque costura não é só coisa de mulher, tem muitos homens aí na costura também, tá? Com esse conteúdo riquíssimo que a Gisleide sempre distribuiu. Então, essa segunda parte do vídeo, a gente vai estar fazendo o que? O corte e costura desse vestido ciganinha, no qual eu fiz a primeira parte só lá no esquema da modelagem, tá bom? Então, ó, vamos já para o nosso vídeo, vem aprender comigo e não deixa de se inscrever no canal, não deixa também de deixar, ó, o seu like, o seu comentário, quero muito te conhecer. Beijo, vamos lá pro nosso vídeo. Bom, eu tô aqui com a minha viscose e eu tenho 1,40 centímetros de comprimento, tá? Aí o que acontece? Eu vi que o vestido ia faltar pro babado e pro laço, né? Eu quero aproveitar ao máximo esse tecido. Então o que acontece? Eu diminuí um pouco meu vestido aqui, tá? Eu tirei em torno de 3 centímetros aqui da altura dele. E também na altura da minha manga também, ó. Eu tirei em torno de 5 centímetros aqui daquela altura, tá? Então ela ficou um pouco mais curtinha. Não vai influenciar tanto, vocês viram como o vestido ficou no meu corpo, mas eu tô fazendo isso para realmente eu poder conseguir encaixar o meu molde no meu vestido, tá certo? Tá? Então, ó, eu tenho 1,40 de tecido. Para uma medida, para um manequim é 42. Eu vou disponibilizar aqui na descrição as medidas para cada manequim, né? A quantidade de tecido, que é importante a gente falar sobre isso. Dobrei aqui ao meio, meio dobra, posicionei o meu molde, tá? Frente aqui no meio dobra do tecido e agora, ó, eu vou cortar o meu molde. Eu vou cortar o meu molde já com o meu tecido, com o meu molde aqui no meu tecido, segurando ele aqui. Mas se você, às vezes é iniciante, às vezes tem dificuldade de fazer dessa forma, o que você pode fazer? Você pode colocar o seu molde, contorna ele todinho, né, com lápis de alfaiate, certo? Depois que você marcar todo ele, alfineta a sua peça toda, para ele não escorregar, porque a gente está cortando uma viscose às vezes escorrega um pouquinho, tá? Aí você faz esse passo a passo, tá bom? Aqui eu já vou cortar logo, porque eu já tenho uma certa prática e também para o vídeo ficar mais acelerado aí, não ficar tão longo para vocês, tá? Mas você pode fazer dessa forma como eu falei também. Lembra daquele pique que eu falei aqui, ó? Vou fazer ele agora. Dobra aqui o meu tecido, ó. Como tá aqui no meu molde, ó. E dou o meu pique. Então, eu sei que a minha dobra vai ficar aqui, tá bom? Tá bom? Pra gente não se confundir. Então, eu já tenho o meu vestido frente cortado. Agora, eu vou cortar as minhas costas. Mesma coisa. Dobro o tecido, tá? Posiciono o meu molde, risco ele, alfineto, depois corto. Lembrando que quando a gente dobra o nosso tecido, né? Eu não falei ali, ele tem que ficar retinho, tá? Auréola com auréola. É sempre importante você ter a mesma medida que você tiver aqui da sua dobra, você tem todo o comprimento, tá? Da largura aí da sua peça. Então, ó,
Aqui em cima eu tenho da aurela do meu tecido ao meio dobra, eu tenho em torno de 38 centímetros. Então eu tenho que ter 38 centímetros aqui também, ó. Eu não tenho, então eu vou lá, puxo um pouquinho a minha peça, vejo onde bate. Bateu 38. Eu vou lá e alfineto aqui, alfineto aqui. Mesma coisa aqui embaixo, eu vejo aqui se eu tenho 38 centímetros. Ó, já tenho 38, então ó, bateu aqui, eu vou lá e alfineto. Aí sim, ó, o meu fio está na posição reta e aí eu posso pegar perfeitamente a minha peça. Vou virar agora pelo lado avesso dela, né? Não pelo lado direito. E vou posicionar a minha peça aqui, ó, o meu molde. Alfineto ela. Isso aqui é umas pedrinhas de granito que eu gosto de usar para segurar o molde aqui e ficar mais firme, tá? E já vou aqui, ó, marcar com giz de alfaiate e depois alfineto toda a minha peça e vou lá e corto depois, tá bom? Bom, já temos as nosso parte frente e costas já cortado do nosso vestido. Agora a gente vai cortar a nossa manga, tá? Então ela já tá aqui, ó, no meio dobra do tecido. Eu até alfinetei lá a aurela com aurela, tá? E eu vou colocar a minha manga aqui para poder cortar, tá? Aquele mesmo esquema que a gente cortou o nosso vestido. Você posiciona a sua modelagem, né? O fio reto com o fio reto aqui, ó, da tua peça, contorna todo ele, alfineto, tá? E depois sim eu vou fazer o meu corte. O corte da nossa manga ficou assim, tá bom? Lembra que a gente depois vai dobrar aqui, ó. E vamos costurar aqui na cava do nosso vestido. E aqui nós vamos, né, embutir um elástico para ele poder franzir essa parte aqui de cima, tá? Então, ó, mangas cortadas. E aqui eu já trouxe o meu cortezinho também feito. O que que eu fiz aqui, ó? Mostrar aqui, aurela com aurela. Aqui, ó, até alfinetei. Dobrei meu tecido, né? Então, ficou 4 folhinhas de tecido. Daí, eu cortei uma altura, um retângulo, né? De 11 centímetros de altura. 11 centímetros de altura. E aqui tem a largura do tecido, que é 1,40. Isso vai ser o quê? A faixa do nosso vestido. E aqui, mesma coisa que eu fiz também, tá? Tem 4 folhinhas de tecido. E aqui tem 17 centímetros de altura de babado, tá? A largura é a largura do meu vestido, que é 1,40. Então, o nosso corte já está, ó, completamente pronto, tá bom? Aqui tem as mangas e aqui o nosso vestido. O nosso corte está completamente pronto. Então, vamos partir agora para o nosso corte e costura, a montagem do nosso vestido. Então, nosso vestido tá aqui, né? A parte da frente e a parte das costas, tá? Aqui tá a cava. Eu vou explicar aqui um detalhe. Nós, primeiramente, vamos começar a costurar a montagem dele pela parte aqui da manga, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que prender a cava da manga frente com as costas, pra gente já criar aquela circunferência da parte de cima e do decote do nosso vestido, tá bom? Então, como é que a gente começa? Ó, eu pego a minha manga, tá? Que tá aqui, né? Deixa eu colocar assim para não confundir, ó. A manga tá aqui. O que nós vamos fazer, ó? A gente vai vamos prender a nossa manga dessa forma aqui, ó. Eu começo costurando da parte da cava aqui, ó, de baixo para cima. Por quê? Porque às vezes sempre dá uma diferença aqui, ó, na hora que quando a gente vai concluir essa parte de cima. Se der uma diferençazinha mínima, você vai lá e corta depois, ó. Eu vou até alfinetar aqui, porque eu já percebi que o meu vai dar uma diferença. Que pode acontecer, tá? Sem repuxar sua peça, hein, ó. Você vai costurando aqui, ó.
lá na máquina, né? Vou alfinetar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo que eu não tô puxando a minha peça. Leva já a sua peça alfinetada, ó. Não tô repuxando, eu tô só colocando, sobrepondo a minha manga, a cava da minha manga com a cava do meu vestido e contornando aqui essa parte aqui da cava, tá bom? Ó, já contornei aqui com os alfinetes, tá vendo? Que aqui, ó, vou mostrar aqui na parte branca. Quando eu costurar, ele vai ficar uma sobrinha aqui de um bicozinho, tá vendo? É uma coisa mínima. É só depois você pegar e retirar, tá bom? É só depois você pegar e retirar esse bicozinho, esse bico aqui que ficou, tranquilo. Você vai lá e vai passar uma costura reta e vamos overlocar aqui também, tá? Passar a nossa zigue-zague aqui para dar um acabamento. Eu vou fazer isso em todo lado da minha cava. O que que acontece? Esse mesmo lado aqui do vestido, né? Essa cava que tá aqui, ó. Vestido, frente, cava. Agora eu vou ter que pegar as minhas costas, ó. Aqui. E mesma coisa eu vou fazer, ó. Contornando aqui, ó, sempre avesso com avesso, direito com direito, tá bom? Então, ó, mesma coisa, alfineto aqui tudinho, tá? Antes de levar pra máquina. Ó, alfinetei aqui, tá vendo? A minha manga, as cavas da minha manga, a cava dos meus vestidos. Fiz um lado, agora eu vou fazer do outro, tá? Mesma coisa que eu fiz aqui. Pra eu poder já lá na máquina fazer tudo junto e já vim com essa parte de cima aqui completamente montada, tá bom? Então, ó, minha outra manga tá aqui e vou prender aqui também alfinetando, ok? Aí lá na máquina de costura vocês vão ver como é que eu vou passar a costura para vocês poderem ver, tá certo? Tá aqui, ó, nós vamos primeiramente costurar a nossa cava, tá bom? Então eu venho aqui, coloco e venho contornando aqui com o pezinho de máquina, dou o retrocesso no início, tá? Vou costurando por cima dos alfinetes, porque os alfinetes estão atravessados, tá? Estão... Essa, ó, como é que ficou a minha costura, tá vendo? Depois eu vou passar a minha zigue-zague aqui, ó, o meu acabamento. Aí eu vou fazer isso nos 4 lados da minha cava, tá bom? Essa mesma costura, essa mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer em toda a minha cava, tá certo? Então, ó, eu já costurei aqui, ó, tá vendo? A parte do vestido frente, parte costas. A nossa manga, ó, está completamente costurada, tá? Overloquei ela, né? Passei a minha zigue-zague aqui. Aí é esse detalhe que eu comentei com vocês, ó. Vou puxar aqui no zoom para vocês poderem visualizar melhor, ó, tá vendo? Deu um biquinho aqui, né? Às vezes é uma diferençazinha na modelagem que a gente faz. Então eu vou lá, ó, e acerto isso aqui. Vou pegar a minha tesoura, ó, e vou retirar esse biquinho aqui. Coisa de 1 centímetro, tá vendo? Que passou um pouquinho. Isso pode acontecer com vocês também. Por isso que é importante você, na hora de você alfinetar, colocar da parte da cava de baixo para cima, tá? E lembrando que é importante aquele pique que a gente faz do encontro, né? Daquela dobrinha que a gente vai fazer, ela bater uma com a outra, tanto do vestido quanto da manga, aquele piquezinho que a gente faz da dobra, né? Pra gente poder dobrar, fazer o nosso túnelzinho, o nosso flu-flu. É importante que a gente comece a alfinetar até a partir dessa parte, ó. Pique com pique, pique do vestido com pique da manga. Ele estando certinho, se sobrar alguma coisa aqui, depois a gente retira, tá? Então agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos apenas costurar as laterais do nosso vestido, tá? Bem simples. Então eu vou pegar aqui, ó, batendo costura com costura.
das laterais, alfineta aqui, tá, gente? Para bater costura com costura exatamente, ó, tá? E vou passar o quê? Uma costura reta, tá? E depois eu vou passar a minha zigue-zague aqui também, tá? Dos dois lados, fazendo o nosso acabamento e fechando aí o nosso vestido. Então, eu acabei de fechar o meu vestido aqui e overloquei ele também. Só que quando eu fui fechar, e aí eu fui experimentando, lembra que a gente fez uma batinha e que nós deixamos uma abertura aqui, mais ou menos no meio, uma largura de 10 centímetros. Então ele ficou bem soltinho. Só que o que eu fiz? Eu costurei e fui experimentando, porque a gente está falando de uma roupa sob medida. Então uma roupa sob medida tem que ficar na medida do corpo, tá? Que a sua cliente desejar ou que você desejar. Por exemplo, eu mesmo gosto de uma batinha, mas eu gosto de uma batinha que fique soltinha no meu corpo, contorne, né, tanto a minha cintura quanto o meu quadril, mas que não fique tão largo, sabe? Mas que vai contornando e ao mesmo tempo fique soltinho. Então o que acontece? Quando eu fui experimentando, eu fui vendo que estava muito largo aqui na minha cintura, no meu quadril também. Aí eu fui o quê? Diminuindo ele, tá? Na própria máquina de costura. Eu não precisei nem corrigir a minha modelagem. Depois eu vou até corrigi-la, tá certo? Para colocar de acordo com o meu biotipo de corpo. Então o que acontece? Aqui, ó, eu diminuí 1 centímetro. Aqui nessa parte do busto eu já diminuí 2 centímetros. Aqui na cintura mais 2 centímetros, de 2 a 2,5. E lá embaixo, onde tem a parte onde nós vai colocar o nosso babado, eu diminui em torno de 3 centímetros de cada lado. Então, quer dizer, eu fui modelando ele mais ou menos no meu corpo. Ele ainda continua soltinho, como vocês percebem, né? No videozinho, lá no iniciozinho, ele no meu corpo. Mas o que acontece? Eu fui experimentando, vendo a que ponto eu queria o meu vestido. Então, vocês podem fazer aí também, tá? Faça a sua modelagem e depois, antes de você finalizar, fazer a sua overlock aqui, passar a sua zigue-zague, finalizar ele, vai experimentando, vai vendo se tá ok pra você, se você quer ele mais justinho no teu corpo, tá? Contanto que passe aqui, né? Que não fique muito apertado aqui na hora de você colocar. Até porque aqui tem uma abertura muito grande, tá vendo? Aonde a gente vai colocar o nosso elástico. Então ela ficou uma batinha bacana pra mim, contornando mais o meu corpo e ao mesmo tempo soltinha, tá bom? Então o que acontece? Agora nós vamos partir pro nosso babado. Por último, a gente vai fazer essa parte aqui de cima, tá? E colocar o nosso elástico. Então o nosso babado é muito simples. Tá aqui, ó, o meu babado. Lá na máquina de costura eu vou fazer juntamente com vocês, ó. Eu vou passar, né, uma costura reta, correto? Aqui, ó, para poder fechar o meu babado. E depois eu vou passar aquela linha bem frouxa do ponto da máquina bem grande, para depois eu ir puxando um pouquinho para poder encaixar aqui, tá? Então eu vou fazer isso na máquina de costura. E também vou já costurar a minha faixa também, ó. A minha faixa da minha cintura, que eu vou, né? Eu viro aqui, tá bom? Costuro, costuro ele. Deixo uma abertura mais ou menos aqui no meio da minha faixa, tá? Pulo aqui, continuo costurando. Então aqui vai ter uma abertura. Nessa abertura que eu vou pegar e passar a minha faixa e desvirar ela, tá bom? Então aqui, ó, bem simples, mais ou menos no meio você deixa aqui essa abertura, vai fechando ela todinha. Aí a gente faz o nosso acabamento aqui. Toda máquina, ela tem um número de ponto que é o maior. Geralmente tem máquina, tem 4, vai até o 5. A minha vai até o 5. Então, eu vou posicionar, ó, o meu ponto no 5, então vai ficar um ponto bem frouxo, tá certo? Eu começo deixando bastante linha, ó, assim, para depois ir puxando, tá? Passo uma linha em todo esse contorno aqui. Ó, achei que tava filmando, mas não tava, ó. Eu já passei a minha overlock, tá bom? Aí agora sim, eu tô passando o meu ponto aqui, ó, de franzido, ó. E eu tava comentando aqui que por ser uma viscose muito fininha,
você vê que eu nem precisei colocar aquela sapatilha para poder franzir. Só de eu deixar a minha máquina de costura já no maior ponto, ele automaticamente já vai franzindo ó, o meu tecido, por se tratar até de uma viscose, né? Tem tecidos que a gente consegue franzir melhor. Provavelmente eu vou ter que até que abrir um pouco esse franzido, porque aí vou deixar bastante linha, tá vendo, sobrando. Eu vou ter que abrir um pouco aqui, ó, para ele poder se encaixar lá, né, o meu babado se encaixar lá no meu vestido. Eu vou reservar isso aqui e nós vamos fazer essa parte aqui agora, tá bom? Mais ou menos aqui nessa região onde eu fiz o pique, eu sei que é o meio da minha faixa. Então, eu deixo um espaçozinho, ó, mais ou menos uma abertura, para depois eu poder passar a minha faixa aqui por dentro, ó. Vou começar a costurar daqui, aí vocês vão perceber aqui, ó, vou até mostrar. Tá vendo? Deixei uma abertura aqui, tá bom? Para poder passar a minha faixa e depois virar ela, né, pelo lado direito. Vou aproveitar que meu babado já tá aqui sobre a minha mesa e vou fazer a minha bainha, tá bom? Como é que eu vou fazer a bainha daqui do meu babado? Eu dobro, depois eu vou dobrar novamente, ó, tá bom? Duas dobrinhas e ó, e venho passando a minha costura em todo o contorno desse babado, tá ok? Então, com o nosso babado aqui, tá? Franzido, eu já fui fazendo com que o franzido viesse se encaixar aqui, tá? Somente na nossa barra. E aqui, ó, a faixa, né? Que tem aquela abertura que eu expliquei pra vocês, tá? A aberturinha aqui. Aí eu só fui repuxando ele aqui, né? Ele tava todo viradinho assim, ó. Eu só fui repuxando ele aqui por dentro para poder virar uma faixa. Aí depois a gente passa essa faixa bem bonitinho para ficar bem vincado, tá bom? Nosso vestido tá pegando formato aí, ó. Agora a gente vai fazer o quê, ó? Esse babado ele só tem uma costura, né? Aqui. Então, você junta uma costura com a costura da lateral aqui, tá bom? Alfineta. E depois você vai, ó, distribuindo todo ele aqui, ó, na barra do seu vestido e ir alfinetando ele, tá bom? Antes de você levar lá para sua máquina de costura e passar uma costura reta aqui. Então, ó, aqui, ó, com a minha barra aqui, ó, completamente alfinetada, tá bom? Vou lá, vou passar uma costura reta e depois eu já trago ele todo com o meu overlock ou a zigue-zague da sua máquina de costura, tá bom? Pra gente fazer um acabamento aqui bem simples, mas bem bonito aqui na nossa peça. Então, nosso babado já tá costurado aqui, ó, e já overlockado, tá? Com o nosso acabamento. Então, a nossa barra já foi feita, né? A gente já fez a bainha. Agora, a única coisa que a gente vai fazer para poder finalizar vai ser essa parte aqui de cima, né? Que a gente só costurou os ombros, as cavas, né? Aí, o que que acontece? Antes da gente fazer uma dobra, a gente vai pegar para poder facilitar na hora da gente dobrar, porque a gente vai ter que fazer uma dobra um pouquinho grandinha assim, não é? Porque a gente vai fazer um túnelzinho aqui para depois ela dar aquele flu-flu. Então, o que que acontece? Você pega a sua peça, todo o contorno dela, tá? Aqui no decote, você pega, vira 1 centímetro, tá? Para te facilitar. E passa uma costura reta, tá? Em todo esse contorno aqui, com essa dobrinha assim. Aí você faz dessa forma, que já vai te facilitar. Já vou trazer ela prontinha para você. Vou lá na minha máquina e vou passar. Vou dobrar 1 centímetro e passar uma costura reta aqui, tá? Para ela ficar presa aqui. Como nós combinamos, ó, passei em todo o contorno, tá? Uma costura, né? Fiz uma dobrinha e passei uma costura em todo esse contorno.
Agora sim, ó, eu já fiz uma parte, mas vou mostrar a outra parte como é que eu fiz, ó. Eu dobrei, tá vendo? Essa parte aqui do decote, deixei em torno mais ou menos de 4 centímetros, tá bom? Todo esse contorno aqui, como contorno aqui também, ó, da nossa manga, né? A gente vem dobrando, por quê? Porque nós vamos depois passar uma costura aqui, uma outra costura, para fazer um túnelzinho, ó, para poder passar, ó, o nosso elástico aqui dentro, tá bom? E essa aqui vai ser a sobra, automaticamente quando franzir, vai criar esse flu-flu aqui na parte do decote. Mas uma coisa que eu até trouxe a modelagem, né, para que a gente possa se atentar, por isso que é importante, tá? Quando a gente traçou a modelagem, eu falei dessa importância aqui, que isso aqui vai ser a dobra, né, do decote, e ter isso aqui, ó, na modelagem, batendo com o contorno aqui da tua cava, ó, nisso que eu dobrei, tá vendo? Ele bateu, ó, completamente certinho. Quando eu transferi pro tecido, ó, a transferência ficou aqui agora, ó, tá vendo? Olha aqui que bateu certinho. Às vezes, ó, é uma diferença, um detalhe no acabamento. A gente faz o vestido todo completo, todo certinho, né? Ou então quando a gente faz uma peça sem a modelagem, né, no papel, pode dar certo? Pode, mas às vezes alguns detalhes não é falado, né, em alguns vídeos, e é importante a gente se atentar nesses detalhes, principalmente detalhes de acabamento, porque se você cortasse isso aqui completamente assim, ó, inteiro ou um quadrado, né, essa parte aqui desse acabamento, iria faltar tecido aqui na hora da sua dobra. Na hora que você fosse fechar aqui essa parte aqui de cima, você ia sentir dificuldade, entende? Então, assim, os vídeos ficam até um pouco longos, mas assim, é importante colocar o passo a passo para quem está aí do outro lado, quem é aluno, poder entender, né, o processo que é feito para que o acabamento venha realmente poder casar com a sua modelagem, com o seu vestido. Então, ó, se você reparar, tá vendo? Olha, aqui, ó, casou certinho, ó. Aqui, ó, casou certinho também, tá vendo? Eu não vou ter, o tecido não vai embolar aqui, nessa parte daqui, na hora que eu for dobrar, tá bom? Então, eu vou continuar fazendo aqui, ó, em torno de 4 centímetros, vou pegar minha peça aqui, ó, eu faço dessa forma. Pego a minha peça, dobro aqui, ó, vejo na fita métrica 4 centímetros, onde bateu 4 centímetros, eu vou lá, ó, e alfineto, tá? Importante você levar isso aqui alfinetado. Aqui também, ó, 4 centímetros, bateu, alfineto. Bateu aqui 4 centímetros, vamos ver. Sobe mais um pouquinho, bateu 4 centímetros, alfineto, tá? Eu creio que a parte mais chatinha na hora de você dobrar seria a parte da manga. Então, eu começo sempre pela parte da cava aqui, ó. Dobro primeiramente essa cava, bate linha com linha, 4 centímetros e marco aqui, ó. Deu 4, então eu vou lá, já coloco o meu alfinete, 4 centímetros, tá bom? E aí, ó, eu venho contornando isso aqui, ó, e fazendo essa dobra aqui dentro também, tá bom? Então, com o meu vestido aqui, ó, já todo alfinetado, tá? Todo alfinetado, todo certinho, já conferi, vi que tá batendo certinho, eu vi que a medida de 4 centímetros está ok. Aí, o que que acontece? Eu vou fazer uma costura, vou puxar aqui o zoom da máquina, e aí, nós vamos fazer o seguinte, tá vendo? Aqui já tem uma linha de costura, que foi aquela dobrinha, a primeira dobrinha que a gente fez no decote. Então, eu vou costurar mais ou menos em cima dessa linha de costura já que eu tenho, tá? E, ó, o meu elástico, ele tem mais ou menos 1,5 de largura, tá bom? Então, eu vou costurar aqui também, ó. Vou dar um espaço da linha que eu costurar, da primeira costura que eu fizer pra cima de 2 centímetros apenas, ó. 2 centímetros, marco. Vou até com a fita métrica lá na máquina de costura e vou marcando, ó, 2 centímetros e vou fazendo também, ó, outra linha de costura em todo o contorno desse decote. Só que
Nessa parte aqui de baixo, a primeira linha, eu vou deixar uma abertura, tá bom? Para quê? Para depois eu poder introduzir o meu elástico e passar no túnelzinho, tá certo? Então, vamos lá. Então, com o nosso vestido aqui, o que que acontece? A gente lembra que a gente... Então, o vestido já tá aqui sobre a minha máquina. Como é que a gente vai começar? A gente vai costurar aqui e vamos deixar uma abertura aqui, tá bom? Eu vou finalizar aqui, ó, nesse alfinete, tá bom? Vou passar todo o contorno e finalizo aqui para poder deixar essa abertura aqui, para depois poder introduzir o meu elástico, tá ok? Então, vamos começar. Eu vou costurar exatamente em cima já dessa linha de costura que eu já tenho aqui, ó, daquela primeira dobrinha que nós fizemos. Então, eu costuro agora todo o contorno do meu decote. Sempre faço uma coisa, puxa um pouquinho o tecido da parte de cima, tá? Porque às vezes ele tende a enrugar um pouquinho, então puxa ele, para ele ficar completamente certinho. E você percebe que na hora da costura eu tô deixando, ó, o meu alfinete aqui, tá vendo? Eu não tô tirando ele. Por quê? O meu alfinete está, ó, ele está atravessado diante da minha agulha, da minha máquina de costura. Então, ou seja, ela não vai quebrar o meu alfinete, quer dizer, a minha agulha, na verdade, né? Tá bom? Tem vídeos aqui no canal que eu até falo sobre isso, né? Sobre essa questão de poder costurar com o alfinete nessa posição. Que aí te dá uma segurança melhor e você não precisa ficar toda hora tirando o alfinete. Ó, tá vendo que eu tô puxando, ó? E vai bater, ó, costura com costura aqui, ó, da parte da cava, tá? Afundo a minha agulha, porque aqui eu vou ter que dar virar um pouquinho, ó. Daí eu venho conduzindo da mesma forma, tá bom? Ó, sempre puxando um pouquinho o tecido da parte de cima, ó, pra ele ficar bem certinho. E aí faço aqui essa costura em todo esse contorno. Então, vocês se recordam que a gente combinou, ó? Eu ia ter esse alfinetinho aqui, ó. Então, eu vou lá, ali eu dou o retrocesso, ó. Aí, o que que acontece? Vou mostrar aqui pra vocês. Essa abertura vai me possibilitar de eu colocar aqui, ó, o meu elástico e criar o túnelzinho, tá bom? É isso aqui que eu tô falando. Então, agora, o que que nós vamos fazer? A gente vai dar aquele espaço, lembra que eu comentei? De 2 centímetros aqui, ó, 2 centímetros. Aí agora sim, eu posso fazer, eu não preciso deixar abertura nenhuma agora, tá bom? Agora eu vou fazer o meu túnelzinho todo aqui, ó, uma linha de costura pespontando. Aí sim, ó, eu tiro os alfinetes, tá bom? Vou tirando os alfinetes e vou costurando, tá? Eu vou seguir essa linha aqui, ó, da costura, ó, tá vendo? Pra poder me dar de guia. Se você tiver dificuldade na hora de colocar 2 centímetros nele todinho, tem aquela caneta mágica que você pode marcar e depois apagar ela. Ou também, se você quiser ir costurando e utilizando a sua fita métrica como direção, como eu tô fazendo aqui, ó, você pode fazer também, ó, tá vendo? Eu vou aqui, ó, fazer, aí eu sei que, ó, vai pegar aqui, mais ou menos aqui, eu sei que eu vou guiando ele, ó, até chegar aqui, ó, tá vendo? Pode fazer dessa forma também. Então, são 3 possibilidades, né? Então, agora eu vou costurar tudo e já vou levar lá pra mesa pra mostrar pra vocês como é que a gente vai passar o nosso elástico dentro desse túnelzinho. Com a nossa costura, o nosso túnelzinho aqui feito, né? Essa caneleta, né, que a gente fez aqui. Nós vamos agora, ó. Eu tenho esse aqui que me ajuda na hora de eu passar o meu elástico por dentro, tá bom? Eu poderia fazer tanto com esse aparelhinho aqui, ó. A gente compra em casa de armarinho, ó, tá vendo? Tira essa bolinha e enfio o meu elástico aqui, ó. Nisso que eu enfiei, meu elástico, aperto ele aqui, ó. Eu consigo passar o meu elástico, ó, todo por dentro lá do túnelzinho, por dentro dessa canaleta que eu fiz aqui
nessa parte aqui do decote. Como também, se você não tiver isso aqui, eu vou até fazer com o grampo de cabelo, tá? Porque às vezes você não tem isso aí, né, no seu ateliê. Você pode fazer com grampo de cabelo. Então, você fura, ó. Isso que eu furei, ó. Trago pra cá e eu consigo passar todo o meu alfinete. O meu grampo por toda essa canaleta aqui, por todo esse túnelzinho. Agora, vamos lá, Tati. Quanto que você tem de largura aqui? Olha, o meu ombro... Então, esse contorno aqui do meu ombro, eu medi o meu ombro como? Fechei o meu braço e medi, tá? Toda a circunferência aqui, ó. Passando pelo meu ombro e pelos meus dois braços, com o braço fechado. Então, deu 105, tá? Então, de elástico aqui, eu vou deixar 90 centímetros. Ou seja, então eu estou deixando 15 centímetros a menos, 15 centímetros a menos do que a circunferência total do meu ombro, com meus braços também fechados, tá certo? Por quê? Eu quero que fique confortável. Eu poderia deixar ele até menos elástico, ele iria franzir até mais. Porém, ele ia ficar muito justo no meu ombro, né? No meu ombro e também aqui nos meus braços. Aí o que acontece? Acaba que a peça fica subindo muito, fica muito apertada. Então ele vai ficar com um ajuste bem confortável, tá bom? Aí o que acontece? Eu já cortei aqui meu elástico, né? Tem 90 centímetros aqui. E aí, ó, vem aqui com o meu grampinho de cabelo, passando aqui, ó, aquele buraquinho que eu deixei aqui. Vamos lá, aonde tá? Tá aqui, ó. O buraquinho que tá aqui, vou, ó, passando o meu elástico por todo esse contorno, tá? Puxando ele, ó, em todo esse contorno aqui, tá? Sempre virando o meu elástico para ele não ficar dobrado, ó. Ajeitando ele, porque às vezes ele acaba dobrando aqui quando a gente vai passando. Aí você vai ajeitando ele aí, tá bom? Então, ó. Bom, já terminamos aqui, né, de passar o nosso elástico. Aí eu passei e fui puxando, né, para ele ficar totalmente distribuído aqui, tá? Nessa parte aqui do nosso decote, tá bom? E a parte no qual eu deixei aberto, eu fui lá, passei uma costura para poder fechar esse túnelzinho, né? Aí o elástico ficou aqui dentro, totalmente distribuído. Ah, e um detalhe, eu diminuí um pouquinho mais o meu elástico. Eu falei com vocês que eu tinha deixado 15 centímetros a menos do que a circunferência. Eu tirei mais 10 centímetros, tá bom? Então, quer dizer, ficou 25 centímetros a menos do que a circunferência total do ombro, né, e dos braços fechados, tá? Para ficar mais justinho. Tava ficando um pouco soltinho aqui na parte de trás. E outra coisa, a parte da manga aqui, ó, eu não mostrei lá na máquina de costura, mas eu apenas fiz uma bainha, como nós fizemos lá na barra do nosso vestido também. Fiz uma dobrinha, dobrei novamente e passei a minha costura no contorno aqui da minha cava, tá? E o nosso vestido está aqui, ó, completamente prontinho. E você gostou do nosso vestido ciganinha de hoje, bem passo a passo? Então não deixe de deixar o seu link, o seu gostei aí no vídeo, o seu curtir, o seu comentário também, tá? E para você que ainda não é inscrito no canal, garanta a sua inscrição para você aprender juntamente comigo aí sobre modelagem, sobre corte e costura. Eu deixo o meu beijo, o meu carinho, a sua compreensão também, né? Porque sabemos que esse vídeo que foi feito foi em parceria com o canal da Gisleide. E como eu disse no início, essa forma de parceria é uma forma de estar colaborando, né, para que esse canal tão maravilhoso nunca venha morrer, né, nos nossos corações, que ele possa se manter sempre vivo aqui no YouTube, todo o ensinamento que Gisleide deixou aqui para todos nós. Então, meu beijo, meu carinho para vocês e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!